Tá bom? Sim, senhora. Beijo. Outro. Pessoal, estão me ouvindo aí? Sim. Tá. Então, vamos agora falar da questão número 7. Essa questão eu vou ter que falar devagarzinho para que vocês venham a absorver. Eu não sei se vocês estão anotando do que eu vou ditando, e depois, ao final, eu gostaria que vocês tecessem comentários a respeito da aula para eu saber, porque eu vou aqui falando bem devagar, bem pausado, vou voltando, porque eu imagino que alguém esteja aí copiando alguma coisa, anotando, ou então gravando, enfim, tá bom? Número 7. O Sérgio, que é um fulano aí qualquer, acaba de contratar o William Picasso, ou Pablo Picasso, quem quiser assim chamar, que é um pintor famoso e com qualidades peculiarmente diferentes. Então, não é qualquer pessoa. É uma pessoa que é um pintor que não é um pintor qualquer. Ele tem lá uma qualidade técnica de trabalho diferenciada. Para pintar a sala de visitas da sua casa, da casa do Sérgio. Só que ocorre que o William Picasso ele não compareceu na data combinada e mandou o Genuíno da Silva, que pinta várias casas por aí. Ele é um pintor. Então, o William Picasso e o Genuíno da Silva, ambos são pintores. Só que o William Picasso se destaca pela qualidade técnica que ele tem. E ele não possui a mesma característica peculiar de pintura. Está escrito aqui no problema. Será que o Sérgio, que é o credor, daí de novo, voltando um porquê daquela explicação do Francisco, a palavra credor apareceu. Será que Sérgio, que é o credor, poderá contestar, reclamar, refutar, objetar, espernear? Por que houve a substituição? Por que você veio aqui, Genuíno da Silva? Eu contratei o William Picasso. Será que ele poderia fazer esse tipo de afirmação, se dirigindo desta maneira para o Genuíno da Silva? E poderia exigir a presença do William Picasso? Se você disser que sim, por quê? E se você disser que não, por que também? Quem gostaria de responder, por favor? Nessa questão, que eu me recordo, eu coloquei que sim, porque o William Picasso, não, o Pablo Picasso, ele tem a especificidade, ele é específico, ele é único. Então, não teria como outra pessoa substituir o trabalho dele. Mesmo existendo a mesma função de pintor, mas não tem as técnicas aplicadas dele. Perfeito, perfeito. Todos concordam? Eu concordo. Mas vou dizer que dei uma roubada porque tem isso no seu áudio lá. Não deu uma roubada. É sinal que eu escutei. É sinal que eu estudei. Ótimo, faz parte da aula, da matéria. Na hora que eu li, eu já falei, nossa, o professor falou isso num dos áudios, vou procurar. Isso, mas sem problema nenhum. Olha só, óbvio que vocês têm essa facilidade quando estão fazendo esse tipo de prova, né, virtual. Mas se fosse uma prova física, né, presencial, já seria mais difícil. Mas não tem problema. Pelo menos você perceba que você acabou guardando essa resposta. Quem respondeu correto, sim. A minha resposta que eu escrevi foi assim: sim, poderá, porque trata-se de prestação de serviço infungível, já que a qualidade do profissional foi o fato determinante para a sua contratação. Ficou claro? Sim, professor. Tá. Sim. Explicação. Se vocês ouvirem falar que este caso que eu acabei de citar, do Sérgio, do William e do Genuíno, é uma obrigação personalíssima, a pessoa está falando com uma palavra diferente da infungibilidade. É só isso. A questão personalíssima, obrigação personalíssima
significa que é aquela pessoa que precisa cumprir com a obrigação e não outra. Em outras palavras, aquela obrigação é infungível e não fungível. Ficou claro? Sim. Beleza. Então, eu vou seguir com a questão número 8. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Essa proposição é falsa ou verdadeira? Vou repetir. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na substância, diminuição considerável de valor. Pode diminuir um pouco, mas se diminuir muito, não pode. Ou prejuízo do uso a que se destinam. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Até o momento é verdadeiro. Por quê? Porque, se não me engano, ele na matéria aqui, a gente tinha passado, e daí ele classifica que tem que ter a mesma função, o mesmo valor para as partes proporcionalmente. Então, no caso, ele pode dividir, pode fracionar, isso que não vai, uma das partes não vai sair prejudicada. Certo. Se eu pegar um carro e legalmente dividir ele, fracionar para uma autopeças também legalizada, tá? Esse bem, ele é divisível ou indivisível? Nesse caso, ele é divisível porque está indo para as peças, está pegando as peças. Ótimo. Agora, Vamos lá. se fosse para outra pessoa, acho que não seria. Se você fosse pegar e dividir o carro entre uma pessoa e outra. Isso. Então, se eu vendesse para uma concessionária, ele ia querer o carro inteiro. Concorda ou discorda? Concordo. Para a concessionária, o carro é Indivisível. Para autopeças, ele é Divisível. aí, ó. Em direito, tudo Depende. Depende. Tá certo? Em regra, bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Verdadeiro. E se alguém perguntar, porque também não perguntou, mas é um carro. Ok. Se fracionar, alterou a substância. Sim, mas eu não estou vendendo ele como carro para autopeças, eu estou vendendo ele como peças. Agora, se eu vender um carro para uma concessionária em peças, eu não estou vendendo para uma concessionária peças, eu estou vendendo um carro. Então, se eu vendo um carro para a concessionária, ele é indivisível. A concessionária não vai me comprar, me traz aqui o bloco, agora me traz o motor, me traz aqui os pneus, a roda, me traz agora a cabine, me traz os bancos, o carpete. Não, me traz o carro pronto. Porque, para mim, o carro ele é indivisível. Para autopeças, é melhor que traga fracionado, ele é divisível. Ficou claro? Sim. Então, é verdadeira essa proposição. Eu posso seguir? Para mim, tá tranquilo. Tá bom, então. Então, eu vou seguir. Se alguém quiser que interrompa, eu interrompo e espero. Mas eu vou seguir. 9. Os frutos são de 3 espécies, a saber. Tá bom. Vamos agora explicar, para viajar na maionese, para vocês entenderem. O que é fruto? Fruto é algo que acaba surgindo de alguma coisa. Então, o mais fácil de vocês entenderem, o fruto de uma árvore.
esta coisa que seria vinculada a esta árvore, faz parte da árvore. Entre o ser humano, a gente pode simbolicamente falar que os nossos filhos são frutos de um amor, via de regra, né? Pode acontecer de não ser de um amor, mas o que você está tentando explicar? O fruto é o efeito ou é a consequência de algo, advém de alguma coisa. No caso simbólico da pessoa, advém de alguém, né? Porque pessoa não é coisa, é alguém. Agora, para o direito, é esquisito eu chegar e falar para você que eu posso ter um fruto civil, um fruto industrial ou um fruto natural. Natural é realmente o fruto da árvore. Ah, mas por que você tem que ensinar a gente a questão de fruto de uma árvore? O que me interessa um abacateiro, uma mangueira, uma laranjeira, um limoeiro? O que me interessa isso? Olha, te interessa assim. Você é vizinho de uma casa de um muro relativamente baixo, aí, uns 2 metros de altura. Do lado do seu vizinho, existe, bem encostado à parede, um limoeiro, uma laranja, um abacateiro, uma mangueira. E eles estão com os frutos, pedaços de galho que contém essas frutas, do seu lado. E quando está pendurado, pertence ao vizinho. Mas se cair no seu terreno, passa a pertencer a você. Então veja a importância de você aprender, inclusive, fruto de fruta, do que você come, do que você degusta. Isso a gente chama de frutos naturais. Agora, o civil está ligado à ideia também de fruto. Lembra que eu expliquei que fruto é algo em que você, via de regra, utiliza como se fosse consequência de alguma coisa, e normalmente isso não se acaba. Por mais que você colha, ele vem no lugar outro e vai permanecendo a mesma característica. Pode falar mais fácil? Posso. Eu vou colher um abacate, dali a um tempo, no lugar daquele abacate que eu colhi, vai nascer um outro. Né? O que é fruto civil? O fruto civil está ligado à ideia de grana, de dinheiro. Então, um imóvel ou uma aplicação financeira que te dê rendimento, aquele imóvel, casa, galpão, indústria, loja, comércio, o que você imaginar, desde que ele te dê um aluguel, aquele imóvel te rendeu frutos. E não é o abacateiro, a laranjeira do fruto natural. É um fruto civil. Por que é civil? Porque ele precisa ter uma regulamentação para que você possa recepcionar isso no direito, regulamentar. O que é de importante? É importante você entender que o fruto civil, ele é, por exemplo, o aluguel, a aplicação da poupança, a aplicação da renda fixa, do CDB, do CDI, das ações, enfim. Tá? Os frutos industriais, como o próprio nome diz, está ligado à ideia de produtos que são feitos e industrializados. A madeira, ela sai de uma árvore que vira uma mesa. Então, ela traz frutos industriais, a industrialização desse fruto. Agora, veja uma coisa. A pergunta que foi colocada como número 9 na prova, ela vem assim, com a proposição. Proposição significa proposta. A proposta que eu fiz para saber a resposta do que eu propus. Os frutos são de 3 espécies, a saber, naturais, civis e industriais. A resposta correta é essa, a letra A. A letra B, os divisíveis, indivisíveis e fracionados. Isso não é fruto, isso é bem. Os fungíveis, infungíveis ou reciprocamente trocados. Também não. É bem. Os principais acessórios e comercializados. Eu também estou me referindo a bens. A resposta correta para a questão número 9 seria frutos naturais, civis e industriais. Tudo bem? Sim.
Posso seguir ou alguém quer questionar alguma coisa? Para mim tá ok. Posso seguir? Sim, professor. Tá. Agora, a questão número 10, que é a tal da pegadinha. Então, vamos lá. As benfeitorias são melhoramentos ou beneficiamentos que poderão agregar valor ou utilidade à coisa principal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se você estiver vivendo de locação e o telhado tiver com problema, você vai lá e faz um reparo. Sim ou não? Sim. Sim. Se você, de repente, mora numa casa em que vai precisar de necessidades especiais, você faz uma rampa. Sim ou não? Correto. Correto? E se, eventualmente, você tem um quintal do qual você consegue fazer uma piscina, você pode ter a opção de fazer uma piscina. Opção. Sim ou não? Sim. Perfeito? Entenda que eu falei no geral, eu não disse assim, uma benfeitoria útil ou necessária, ou então uma benfeitoria voluptuária. Eu vou dar o exemplo. Necessária, o telhado. Precisa. Se chover, você vai se molhar. Útil. É interessante que tenha uma rampa, porque facilita. E não seja obrigado a ter uma rampa. Aí alguém vai dizer, mas existe lei para isso agora. Beleza, então ela pode se tornar necessária. Mas vamos imaginar, apenas hipoteticamente, que não tenha lei. Ela vai se tornar útil porque facilita o acesso de pessoas que têm necessidades especiais. E a piscina não tem necessidade numa casa. Ela é voluptuária, ela é de aformoseamento, ela é de deleite, de luxo. Agora, veja, a pergunta aqui, eu disse as benfeitorias. Eu disse as 3. São melhoramentos ou beneficiamentos que poderão agregar valor. Deixa eu fazer uma pergunta. Consertar um telhado agrega valor à casa ou não agrega? Não agrega. Agrega ou não? Agrega. Todos concordam com ele? Não. Eu diria Não que agrega. Por que não agrega? porque ela não tá dando, como eu posso dizer, não tá fazendo nenhuma benfeitoria a mais para casa, só tá fazendo um reparo. Perfeito. Aí eu te pergunto, as benfeitorias são melhoramentos ou beneficiamentos que poderão agregar valor? Sim, Poderão? poderão dar valor. Sim, mas você acabou de dizer para mim que se eu arrumo um telhado, valor algum está dando. Faz sentido. Faz sentido. Mas é porque falou benfeitoria no geral. E aí você está falando só da necessidade. A necessidade ela não vai agregar valor, mas aí você pode ter as outras que agregam, que é a voluntária, ela é de estética, ela pode agregar valor. Isso, perfeito. Agora, as benfeitorias, no geral, fazem isso? Sim. As benfeitorias são melhoramentos ou beneficiamentos que poderão agregar valor ou utilidade à coisa principal. Arrumar o telhado não agrega utilidade, porque é uma questão de necessidade. Então, eu fui aqui generalista. O correto aqui seria colocar como falsa a proposição e não verdadeira. Porque se eu mantiver ela como verdadeiro, eu estou dizendo que toda e qualquer benfeitoria vai agregar valor ou dar utilidade à coisa principal. E, na verdade, não é toda a benfeitoria que agrega valor ou dá utilidade. Se fosse toda a benfeitoria, não existiria necessidade de critérios de benfeitoria. Não existiria categorização de benfeitoria. Ouçam só.
eu não teria benfeitoria útil, não teria benfeitoria necessária e não teria a benfeitoria voluptuária ou de luxo. Eu chamaria todas de... Como é que eu chamaria todas? Professor, você pode voltar um pouquinho, que minha internet caiu quando você começou a falar. Quando você Posso. começou a falar sobre Eu as estou dizendo assim, benfeitorias. ótimo. Nós temos critérios de benfeitorias? Sim, Sim. Se eu estou dizendo aqui, ó, as benfeitorias são melhoramentos ou beneficiamento, de qual benfeitoria que eu estou falando? acho que aí seria necessidade, beneficiamento ou melhoramento. Então, melhoramentos ou beneficiamento que podem agregar valor ou utilidade à coisa principal. As benfeitorias, o que te traz antes a palavra? Não é benfeitorias no sentido geral de todas as benfeitorias? Quando eu falo no plural, as benfeitorias? Sim, Perfeito. Então, se eu falo as benfeitorias, eu não estou categorizando nesta pergunta. Eu estou falando de uma maneira geral. Todas as benfeitorias, então, as benfeitorias existentes no direito são três. As três podem agregar valor ou utilidade à coisa principal, ou só uma ou outra? aqui seria uma ou outra. Que não Perfeito. é... E não todas. Por isso que essa proposição é falsa. Ela é pegadinha, ela é capciosa. Então, o que seria o que seria a pergunta correta? Na verdade, não correta, para dar verdadeiro. As benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, ou, na verdade, as benfeitorias úteis, melhorou, ou voluptuárias, está beneficiando de alguma maneira ali, poderiam agregar valor ou utilidade à coisa principal? Sim. Mas agora, as benfeitorias no geral poderiam agregar isso? Todas não. correta. Alô? Seria isso mesmo. As benfeitorias úteis ou voluptuárias, elas podem agregar. Não Perfeito. todas. Agora, só uma perguntinha. Pode acontecer de vocês, locatários, estarem numa casa, fazerem uma piscina, e de repente o dono, quando você vai entregar o imóvel, vira para você e fala: eu não gosto de piscina, eu quero que você tire a piscina. Ele pode fazer isso? Pode ou não? Creio que sim, porque é uma questão de estética, não é uma necessidade. Perfeito. Aí ele vai mandar você tirar a piscina. Aí você tira a piscina e volta a ser aquele jardim gramado. Eu te pergunto, que benefício de valor trouxe para casa, neste caso? Diminui o valor, porque Diminuiu ou manteve o valor? diminui, porque com piscina, por ser uma questão que ela agrega valor, é uma questão de estética, aí quando você retira ela, o valor diminui. Tá, quando você fala que diminui, você está afirmando para mim que antes da piscina ser colocada, ela já valia mais do que ela vale, a casa. Então, se uma casa que custa R$ 500.000, que é essa que você alugou, e aí você resolve fazer uma piscina, ela foi para 600 mil. Quando você tira, ela volta a ficar com 600 mil ou ela volta a ficar com 500? Eu creio que ela deve voltar para 500. Perfeito. Se ela voltou para 500, ela voltou para o valor que ela era antes. Sim ou não? Sim, que é o valor do bem principal. Perfeito. Agregou algum valor de você ter tirado a piscina? Sim,
Agregou? Somou? Não, subtraiu, retirou. Ficou na mesma. Concorda ou discorda? Concordo, fica no valor inicial. Então, as benfeitorias são melhoramentos ou beneficiamentos que poderão agregar, mas qual tipo de benfeitoria? Aqui não foi colocado. Aqui, propositadamente, foi feito para realmente pegar mesmo, capciosa, porque as demais questões estavam muito fáceis. Não, tem que fazer alguma difícil para vocês pensarem. Nem todas as benfeitorias são capazes de agregar valor ou utilidade à coisa principal. Ficou claro? Sim, professor. Posso seguir? Para mim, está tranquilo. Tá. Questão número 11. Agora, olha o que eu trago na questão 11. As benfeitorias necessárias. O que é uma benfeitoria necessária? Antes da gente dar sequência nas respostas. Deixa eu só fazer uma colocação. A benfeitoria necessária, ela é dispensável, você pode dispensar, ou ela é indispensável? Ela é indispensável. Tá, então a letra D eu já elimino de cara. Sabe por quê? Olha o que diz a letra D de dado. As dispensáveis ao bem. Não precisa nem ler o resto, né? Pessoal? Sim, não precisa. Ó, eu vou ler de novo a pergunta e vou ler a letra D direto. Pergunta número 11. As benfeitorias necessárias são: letra D, as dispensáveis. Tá errado, não tá? Tá errado. Porque se ela é Então já necessária... eliminei a D. Perfeito, você está corretíssima. A letra D eu já eliminei. O que me sobra é a letra A, B e C. É isso que eu vou quebrar a cabeça aqui. Então vamos lá. Vamos ler a letra A. Primeiro a pergunta. As benfeitorias necessárias são, letra A, as indispensáveis ao bem, que pode ficar comprometido em sua segurança ou ser depreciado se não forem feitas. Letra B. Pois não, pode falar. Não, eu falei que essa é a verdade. Tá, então segura aí que essa realmente a letra A é a correta, mas não adianta, vamos tentar entender o que é a B e a C. A letra B. As indispensáveis ao bem, mas não que pode ficar comprometido. Só o mas não já está me dizendo que a letra B está errada, porque vai ficar comprometido. Ok? Ok, professor. Todos estão acompanhando aí? Olá? Sim. Ok. Letra C. As indispensáveis ao bem. Oi. As indispensáveis ao bem. E que talvez pode ficar comprometido. Esse e que talvez e depois a palavra mas não que pode ficar comprometido, estes dois são errados. Claro que se tiver necessidade de fazer uma benfeitoria, precisa ser feita porque vai comprometer a segurança ou pode depreciar o bem. Vou dar um exemplo do telhado. Se eu não arrumar o telhado ele é feito de telhas, via de regra, de barro, e embaixo existem tesouras, que são madeiras que se entrelaçam para sustentar a telha de barro. Se eu deixar aberto, com o tempo a água vai corroendo a madeira, sim ou não? Sim. A madeira apodrece. O que acontece com a segurança do telhado? Acaba. Pode Acaba. ocasionar
Perfeito. E se eu tentar alugar assim, vai depreciar o valor do bem? Vai coisar a segurança do bem. O valor também. Não Né? só a segurança, como o valor também. Vocês já ouviram dizer que entra um locatário e fala, olha, a casa está muito detonada, me dá aí uma isenção de 6 meses de aluguel, porque o aluguel que eu te pagar, eu arrumo a casa. Já ouviram isso, não? Eu Já. já ouvi, já. Então, por quê? Porque se faz necessário uma benfeitoria necessária. Por quê? Porque compromete a segurança ou está depreciando a casa. Então, mas não que pode ficar comprometido, não, vai ficar comprometido. Ou que talvez pode ficar comprometido. Se ela é necessária, não importa o que é. Vai ficar comprometido. Não tem mais que pode ficar ou que talvez. Não, vai ficar comprometido. Por isso que a letra A, as benfeitorias necessárias, são as indispensáveis ao bem, que pode ficar comprometido em sua segurança ou ser depreciado se não forem feitas. Ficou claro? Sim. Tá. 12. As benfeitorias úteis, elas ampliam as possibilidades de uso, utilidade e conforto para que alguns que utilizam bem. Letra B. Para os proprietários que utilizam bem. Essa B não pode ser porque eu posso ter um locatário ao invés do proprietário. Sim ou não? Sim. Sim. Então, se eu disser que as benfeitorias úteis, que é uma rampa, ela só está atendendo ao proprietário, significa que o locatário morando lá não teve benefício. Olha, está proibido o senhor usar a rampa. Não, mas eu tenho necessidades especiais. O senhor pega a escada aí e se vira. A rampa o senhor não pode. Eu estou colocando aqui aquela faixinha lá de polícia, preto e amarelo, que o senhor não pode passar. Se alguém disser que é a letra B, vai concordar comigo nisso. Haveria essa possibilidade do proprietário colocar essa faixa, não cruze? Não. Então, não é Nesse feito caso, pelo proprietário. Não é, perfeitamente. Letra C. Ampliam as possibilidades de uso desde que específico, utilidade e conforto para os que utilizam bem. Mas que especificidade que eu estou me referindo? Se é útil? Se ela é útil para quem usa a casa. Sim ou não? sim. Perfeito. Um elevador num edifício, inclusive dentro do zoneamento de São Paulo, se eu não tiver equivocado, a partir do 5º andar precisa de elevador, é obrigatório. Aí eu faço uma seguinte pergunta. Você recebe uma visita. Olha, é o seguinte, é uma ordem do síndico que visitas para acessar o meu 5º andar só pela escada. O proprietário pode ser feito pelo elevador. É assim? Não. Então, ela, sendo útil, o elevador, que é uma benfeitoria útil, é para atender a todos que utilizam o bem. Sim? Sim. Perfeito. Isso acaba respondendo que a letra D ela está correta, porque a letra A fala que alguns que utilizam bem. Sim ou não? Sim. Então, a letra D é a resposta correta na questão 12. Agora eu vou ler a pergunta e vou ler a resposta correta. As benfeitorias úteis ampliam as possibilidades de uso, utilidade e conforto para os que utilizam o bem. Tranquilos? Pessoal? Sim, é que eu estou anotando. Tranquilo, professor. Tá. Ok. Agora, só uma situação. Nós terminamos a questão da revisão de prova. Um detalhe, nos foi cobrado a inserção de um trabalho para ser colocado valendo 500 pontos, tá bom?
eu vou elaborar esse trabalho e deixo à disposição, provavelmente, do AFA para vocês. Um detalhe que precisa ser aqui colocado, só recapitulando, eu não sei se ainda existem 18 alunos aí que estão online, a maioria da classe, eu vou aproveitar para dizer. Na terça-feira que vem, eu vou ter que me estender um pouco mais, talvez eu vá até umas 10h30 aí, tranquilamente, tá? Porque nós temos que falar de uma matéria que é um pouquinho delicada no sentido de entendimento. Ela é assim, um pouquinho confusa, porque uma coisa parece com outra, mas tem diferença. São os fatos e atos jurídicos. Tá? É interessante que vocês divulguem isso para terça-feira que vem, para que a gente tenha aí uma assiduidade, né? No horário. Eu pretendo 8 horas estar aparecendo aí na tela, pretendo não ter esse problema mais tive hoje de acesso, e a gente aguarda uns 5 minutos, como se estivesse em sala de aula esperando lá, batendo um papo até que os retardatários cheguem. A partir das 8h05 eu tenho que começar. E aí eu vou começar a explicar o que é. Como a matéria é extensa, eu vou preparar um material, alguma coisa eu vou ler e vou explicar. Nessa questão de leitura, se vocês quiserem ir anotando, que é um ditado que vai ser sendo colocado aqui, ou gravar, vocês fiquem à vontade. E, obviamente, que não vai ser só isso. A gente vai chegar, olha, agora eu vou explicar o que foi ditado aqui, e a gente abre para pergunta sempre. Então, vou tentar interagir com vocês como eu fiz hoje, na questão de interação de todos, né? Para que a gente possa evoluir. Tudo bem assim, não? Sim. Ô, professor, eu queria te pedir para você voltar na questão 4 da prova, porque eu fiquei com um pouco de dúvida nela. Porque você falou que não pela lei, mas tem no material, quando eu estava estudando, lá fala que pela lei, legalmente, no caso, quando se expressa em sentido de valor. Então, e aí quando você tem a questão da convenção. E aí na convenção ou no contrato, se tiver, o contrato faz lei entre as partes. Mas eu não sei se existe, eu não consigo ver dentro do Código Civil alguma situação de são infungíveis. Tem que ser fungível, tem que ser infungível. Tem isso? Não, é porque na matéria que fala... Deixa eu caçar aqui. Ó. Ai, peraí. Só um minutinho que eu vou caçar aqui no caderno. É tanta coisa. Claro. Aqui, ó. No material, coisa, eu fui e anotei, né? Que tem a revisão, aí ele colocou fungibilidade em significação, em direito de água, que pode ser substituído por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade. A substituição é qualitativa e quantitativa. Assim, vem fungíveis e infungíveis. Aí vem, os fungíveis são aqueles que podem ser determinados pela própria natureza, ou pela lei, ou pela vontade das pessoas. Aqui fala isso. Aí eu fui, e eu lembro que eu acho que eu marquei essa questão, que falava das 3. Tá. E aí nós falamos que não, em tese, não seria pela lei. Seria Pela lei. convenção. Sim, então, aí eu digo assim, a questão da lei é a situação de convenção entre as partes. A lei que a gente quer se referir, o contrato, quando é feito e é transformado de fungível para infungível ou vice-versa, o contrato feito é como se fosse lei entre as partes. Mas não a lei do provimento jurídico, do ordenamento jurídico, entendeu? Ah, sim, entendi. Entendeu ou não? Entendi, sim. Agora eu entendi. No artigo, tá? Ok, obrigada, professor. Tá. Alguém mais quer questionar alguma coisa? Para mim tá tranquilo. Tá. Então vamos novamente recapitular aqui. Eu vou falar um pouquinho só de ato jurídico e fato e a gente encerra por hoje. E assim, uma explicação para vocês novamente. Conversem com os seus colegas para participarem da terça-feira que vem, porque tem bastante matéria a ser colocada, tá? Nós até agora vimos tudo que se trata de pessoas, que podem ser pessoas físicas, pessoas jurídicas, entes despersonalizados, fatos jurídicos. Alguém gostaria de tecer comentário a respeito do que foi dado até agora?
Alguém? Ok, ninguém se pronuncia, então deixa eu falar uma coisa. Nós seguimos com a matéria, que é a questão da personalidade jurídica, só estou recapitulando para tomar um ponto para vocês. A gente tem a questão de bens, nós explicamos o conceito do que é bens e os critérios de divisão desses bens. Falamos dos bens consumíveis, se eu não estiver equivocado, dos não consumíveis, dos divisíveis, indivisíveis, do fungível, do infungível, dos bens considerados em si mesmo, dos bens fora do comércio, chegamos a falar de vender a lua, alguma coisa assim, ou venda do oceano, ou então do oxigênio. Aí eu comentei, olha, se a White Martins, que é uma empresa que vende oxigênio congelado, né, na verdade ele se congela por uma questão química, mas eu posso vender o oxigênio envasado aos hospitais, em tese ele passa a ser um produto que é comercializado. Mas o oxigênio que você respira no ambiente, ele não é comercializado. E depois nós falamos da pessoa física, que é a pessoa que nasce, de regra, de mulher, sempre de mulher, mas pode nascer numa situação natural, ou in vitro, inseminação, e etc. Pessoa natural, pessoa física. E existe lá uma ficção jurídica chamada de pessoa jurídica, que é justamente alguém que tem condições de fazer negócio com outras pessoas, daí os negócios jurídicos vinculados por um contrato, daí a necessidade de ter um contrato em virtude de existir a questão de credores e devedores. Quem faz o quê, quem recebe o quê e vice-versa. E para isso existe uma ferramenta de controle de segurança para quem participa da relação jurídica. Isso nós falamos. E eu cheguei a dar, inclusive, explicação para vocês dos entes despersonalizados, que seria também uma ficção. Eu dei o exemplo do condomínio de prédios, condomínio edilício, falei da massa falida, que é aquela situação da falência, e falei do espólio, que seria o seguinte: enquanto estou vivo, eu tenho patrimônio. Depois que eu faleço, este patrimônio muda o nome para espólio. Aí a gente encerrou a questão de bens, de pessoa jurídica, física, entes despersonalizados, etc. Agora, se pede que entre na questão de fatos e atos jurídicos, para que depois se fale de negócios jurídicos. Fatos e atos. Atos, na verdade, nada mais são do que atitudes, ações que são feitas por pessoas humanas. Um animal também pode fazer um ato, né? Mas ele é um ato irracional, via de regra. Um ato se transforma num fato quando ele materializa aquilo que vem em mente da pessoa humana. Então, eu tenho vontade na minha mente agora de largar um giz no chão. Então, enquanto eu não fizer isto, você não sabe que passou na minha mente essa vontade. Você não tem condições de ler o meu pensamento. Então, neste momento aqui, eu tenho vontade de largar o giz. A partir do momento que eu largo o giz, eu tomo uma atitude, é um ato que se transforma num fato. O giz cai da minha mão por uma questão da lei da física e gravidade e vai bater no chão. Agora, resta saber se este ato, fato, ele é jurídico ou não jurídico. Toda vez que se falar em ato, fato jurídico, a gente está dizendo que uma repercussão que se traz no ordenamento jurídico. Eu posso ter uma repercussão no ordenamento jurídico por um ato de vontade. Um contrato é uma vontade externada por, pelo menos, via de regra, duas pessoas. Então, veja, eu tenho vontade de vender um computador para alguém. Vamos estabelecer um contrato? Sim, vamos. O que eu acabei de colocar no papel? O que eu acabei de enclausurar, de prender? Por isso que se fala em cláusula dentro do contrato. A palavra cláusula no contrato vem de clausura. Clausura lembra prender. As ideias, o vento ela leva, como se diz o ditado popular. Então, para que não haja um engano ou um equívoco, eu não estou falando de má fé, de boa fé mesmo, a pessoa esqueceu. É melhor prender, é melhor guardar este teu querer de agora, dia 5 de maio, às 9h45 da manhã. O que você quer neste momento? Eu quero vender um computador. Ah, tá. E você quer fazer o quê?
eu vou me arriscar de entregar meu Covid para você me locomovendo na sua residência. Então, tá bom. Você me entrega quando? Hoje à noite. Suponhamos que eu não tenha contrato nenhum. Você me cobra o computador. Eu viro para você e falo, olha, eu não vou sair entregar porque tenho Covid. Não, peraí. De manhã, às 9h45, hoje, dia 5 de maio, na terça-feira, você falou que se arriscaria e viria até aqui. Agora você não está querendo vir por quê? Você está quebrando o contrato. Nossa, eu te falei isso? Ah, você falou sim. Ah, tá bom, então. Então eu vou. Notem que eu não tive má fé, eu esqueci. Então, para evitar esse contratempo que eu acabei de dizer, a gente estabelece isso no papel, que é o contrato. Em relação à entrega, o vendedor se compromete a arriscar no Covid e vir até mim para entregar o computador. Está no contrato, eu não tenho condições de fugir disso. Tá? Isto é segurança jurídica. Imagine esta pequena situação, singela, simplória, se eu falar de situações de milhões de reais em que as pessoas fazem contrato. As pessoas precisam ter uma segurança jurídica. Essa é a importância do contrato, e isso se chama função social do contrato, de dar segurança jurídica às pessoas fazerem negócios. Se, de repente, a gente tira do ordenamento pátrio, do ordenamento jurídico, o contrato, eu estou dizendo, em outras palavras, assim, façam o que vocês bem entenderem, o que vale é o fio do bigode, quem não tiver bigode se vire, e que vocês aí, entre vocês, façam o que vocês bem entenderem, não tem mais contrato. Como é que fica a negociação entre as pessoas? As pessoas passam a não ter mais a possibilidade de negociar. Por isso que é importante a existência de um contrato. Tá? E por que dessa explicação? Porque o contrato ele é um ato de vontade, é um ato deliberado de vontade da pessoa. Tudo que é lícito advém da lei, autorizado por lei. Então, um fato jurídico que está na lei é um fato lícito. Um fato jurídico que não está na lei é um ilícito ou pode ser um nada. Um exemplo, uma casa que recebe um raio, se ela estiver assegurada, este raio passa a ser um fato jurídico. Pelo raio, aconteceu o sinistro da casa, juridicamente a seguradora tem que me cobrir. Agora, se eu não tiver seguro nenhum da casa, é um fato atípico, não é jurídico. Por quê? Porque não tem nenhuma obrigação em relação a raio segurador. Essa é a importância da explicação de fatos e atos jurídicos. Tá? Que na aula que vem, na terça-feira, a gente novamente falando aqui, às vezes entra alguém aí de agora, na aula que vem, terça-feira que vem, é dia 12, começa às 8, eu espero 5 minutos, 8h05 eu começo a falar sobre a matéria de atos e fatos jurídicos. Tudo bem? Para mim tá tranquilo, professor. E para todos? Para mim, ok. Porque, Tudo apesar bem. de 18 a 19, eu só estou ouvindo a AL, eu não sei o sobrenome, o nome. Quem está falando comigo, a AL? Ana Lúcia. A Ana Lúcia. Agora apareceu o KM, que falou Karina comigo. Moraes. Isso, a Karina Moraes. Então, eu queria interagir, eu queria que vocês interagissem mais, tá? Na aula que vem, a gente faz isso. Só uma pergunta, por gentileza. Agora, para eu me monitorar. Vocês estão ouvindo bem, em primeiro lugar? Sim. Sim. Eu estou rápido? Não, tá tranquilo. Não, Está tranquilo. tranquilo? Tá. Podemos manter desta maneira? Perfeito. Tá. Tranquilo, professor. Outra coisa. Alguém se opõe a, de vez em quando, eu ditar algum trecho para vocês copiarem? Eu espero que vocês copiem e tal, e a gente explica? Ok. Eu prefiro, sim, ter ditado e explicação. Não, tudo bem. Só que eu não vou ter condições de editar toda hora, né? Fica inviável em função, inclusive, do tipo de aula. Mas alguns pontos, como conceito de fato jurídico, de não jurídico, de ato jurídico ou não jurídico, precisa ser colocado. E aí era bom que vocês escrevessem. Aí, depois que vocês escreverem, eu consigo, inclusive, a hora que eu estiver explicando o fato depois do ditado feito, que vocês vão ouvir e com os olhos vocês vão ler o que vocês escreveram. Fica mais fácil de entender. Para mim, ok. Também tá Tá tranquilo bom? também.
Então tá bom. O que vocês acharam de hoje? Para mim é uma experiência nova. Eu gostei, para mim foi bem aproveitadora, que eu consegui pegar as questões anteriores, dar uma revisada geral, então para mim foi bom. Ok. Só a Ana Lúcia, ninguém mais fala? Tranquilo, professor. Tá ótimo assim. É? Tranquilo. Francisco, quem mais? Francisco, Ana Lúcia, quem mais? Para mim também, tá tranquilo. Karina É? Moraes. Karina Moraes, apareceu aqui. Karina Moraes. Tá bom, então. Beleza. Agora vamos ver se eu Professor, eu vou... Oi, pode falar. Pode falar. desculpa, é que eu abri os participantes aqui, aí desde cedo eu percebi que o Fábio Martins está à espera. Eu acho que o senhor precisa autorizar ele a entrar em sala. Só Rapaz. que daí já acabou a aula e, enfim, ele não conseguiu, deve ter sido isso. Meu Deus do céu. Aula um pouco, estava chiando, algumas pessoas deixaram o microfone ligado. Aí, da próxima vez, pedir para desligar o microfone. Somente ligar quando for falar. Legal, então. Tá aí a Karina que falou, não foi? Sim, Tá bom, então. Então vamos ouvir essa recomendação. Vocês conseguem me visualizar? eu consigo. Perfeitamente. Tá bom. Então, olha só. Marcado terça-feira que vem, às 8h? Fechado. Fechado, então. Vai ser fatos jurídicos, atos jurídicos, tá bom? Ok. Tá combinado. Agora deixa eu ver como é que eu faço aqui para sair desse negócio aqui. Vamos ver, peraí. A gente vai aprendendo aqui. Vamos ver. Vamos parar na gravação. Tá, agora acho que é encerrar a reunião.